Olá, tudo bom? Estamos lendo e meditando na carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta que tem muitas características especiais. Primeiro porque Paulo ele inicia essa carta dizendo que ele é chamado para ser apóstolo por meio de Jesus Cristo, e não por homens. E aí na primeira meditação que fizemos aqui, falamos um pouco sobre ser chamado por Jesus, mas que isso também não significa que somos independentes. Nós precisamos das pessoas, precisamos do cuidado, da ajuda das pessoas e que esse ser chamado por Jesus Cristo significa que Ele é a figura mais importante na qual nós seguimos. Ele é o Senhor das nossas vidas. E continuando ainda nesse primeiro verso de Gálatas capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que é chamado por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, esse é o princípio do Evangelho. Jesus veio a nós para perdoar os nossos pecados, para nos transformar, para nos trazer liberdade de vida, para nos libertar do pecado. E ele veio, morreu na cruz e ressuscitou. Isso é o Evangelho de Jesus. Ele nos chamou para poder estar com Ele, nos chamou para caminhar segundo a vontade e os projetos dele. E nós não devemos desistir desse caminho de falar dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Falar daquilo que Ele é e fez por nós. E isso tem a ver com um cristianismo que é puro e simples. Isso tem a ver com um cristianismo de ver aquilo que Jesus faz, especialmente quando lemos nos evangelhos. Nós vamos ter muitos textos contando as ações de Jesus enquanto esteve nessa terra, e como seguidores de Jesus nós devemos fazer o mesmo. E Paulo já começa falando de seu chamado, mas principalmente o alvo do apóstolo Paulo era falar de Jesus. E essa é uma pergunta boa que precisamos fazer. Será que em nosso ministério nós temos falado de Jesus, não de nós mesmos? Embora Paulo faça aqui uma apresentação pessoal, Paulo, o apóstolo, não da parte de pessoas, mas ele continua nesse primeiro verso, já mudando de assunto e colocando o assunto que mais importa, que é o próprio Jesus Cristo. O que realmente tem importado para mim, para nós? De quem nós estamos falando mais? A quem nós estamos dando os créditos que devem ser dados? Quem merece a honra? Quem merece a glória? Então somente Jesus. Que os nossos projetos sejam projetos de apresentar Jesus a todos, aqueles que estiverem ao nosso redor e aqueles que ainda iremos de ter a oportunidade de conhecer. Deus te abençoe, que possamos olhar para o alvo, olhar para Jesus. Até mais.